Atualmente, Nova York está entre as cidades mais caras do mundo para se viver. Aluguéis altos, transporte e alimentação acima da média contribuem para esse cenário. Mesmo assim, ela também permanece como um dos destinos mais procurados pelos turistas do mundo todo. Mas mesmo que você se programe previamente, há alguns lugares da região que você jamais poderá conhecer, como a ilha Plum, a qual é totalmente proibida. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco sobre esse lugar, que há centenas de anos vem sendo um dos locais mais misteriosos dos Estados Unidos. Além disso, você também vai conferir algumas das teorias da conspiração que rodeiam a ilha Plum, desde a fabricação de armas biológicas até mesmo a criação de monstros. Mas que no final, a explicação é mais simples do que pode parecer. A ilha Plum é uma pequena ilha localizada em Nova York. Ela possui cerca de 4,8 quilômetros de comprimento por 1,6 quilômetros de largura, fazendo com que sua extensão realmente não seja surpreendente, mas sua história sim. A ilha começou a ter uso federal a partir de 1816, quando o governo dos Estados Unidos a adquiriu. Por estar localizada em uma rota marítima importante, inicialmente ela serviu como ponto estratégico de defesa costeira. No final do século XIX, fortificações costeiras começaram a ser planejadas para a ilha. Em 1897, foi estabelecido na ilha o Fort Terry, que funcionou como uma base militar ativa durante a Primeira e Segunda Guerra. Seu objetivo estava em atuar como área de vigilância, detectando navios e submarinos inimigos que se aproximassem do local. Após o fim da Segunda Guerra, o Fort Terry foi desativado. Em 1945, foi a vez do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos assumir o controle da ilha e, no mesmo ano, fundar o Centro de Doenças Animais de Plum Island, conhecido como PIADC. Desde então, é graças a ele que todas as teorias da conspiração surgiram. Criação de armas biológicas, desenvolvimento de doenças, experimentos com animais e humanos. Bom, teorias não faltam, e mentiras, para tentar explicar o que se realiza na ilha. John Verrico, porta-voz da Diretoria de Ciência e Tecnologia de Segurança Interna da ilha Plum, diz: "Eu tenho recebido perguntas sobre cientistas nazistas, tecnologia alienígena e monstros geneticamente modificados. Por mais inventivas que as conspirações sejam, já tendo, inclusive, rendendo histórias em filmes, livros e séries, a verdade é mais simples do que parece. Desde 1954, pesquisadores do PIADC protegem a pecuária e a agricultura dos Estados Unidos da ameaça de doenças que podem afetar diretamente os animais. Todo o objetivo da instalação reside justamente em torná-la um centro de pesquisa e prevenção a doenças animais. O trabalho realizado lá é tão importante que é considerado uma questão de segurança nacional." Larry Barrett, o diretor do PIADC, diz que, embora a missão do centro possa não ser tão colorida quanto as atividades fictícias sobre as quais ouvimos falar, seu trabalho real é essencial para a segurança da agricultura, do fornecimento de alimentos e da economia do país. A Ilha Plum abriga um único laboratório dos Estados Unidos capaz de trabalhar com um vírus da febre aftosa. Embora ela não seja uma doença infecciosa para humanos, ela é extremamente contagiosa entre animais, sendo que um surto de febre aftosa é capaz de trazer consequências desastrosas para uma nação. Em 2001, o Reino Unido enfrentou um surto da doença, o qual custou ao país uma perda econômica de aproximadamente 10 bilhões de dólares, além do abate de mais de 6,2 milhões de animais. Um surto de febre aftosa nos Estados Unidos representaria um custo estimado entre 20 a 60 bilhões de dólares. Pensando nisso, o Congresso dos Estados Unidos autorizou a criação do laboratório de pesquisa, desde que ele atendesse a uma condição crucial. Esse laboratório deveria ser localizado em uma ilha bem afastada de tudo. A escolha pela ilha foi pensando exclusivamente na segurança, pois em um local cercado por água, é mais difícil de animais infectados conseguirem escapar e assim o vírus se espalhar.
Como a Ilha Plum já abrigava o Forte Terry e era cercada por água de todos os lados, foi ela a escolha óbvia. Devido ao fato da ilha ter sido adquirida bem no período da Guerra Fria e transformada em um laboratório cujo foco estava na pesquisa de doenças, diversas teorias conspiratórias surgiram. Muitos ainda acreditam que várias doenças foram desenvolvidas na Ilha Plum como armas biológicas, tal como a doença de Lyme. A doença de Lyme é transmitida por um carrapato, sendo registrada pela primeira vez em 1975, em um local bem perto da Ilha Plum. Por causa disso, os teóricos da conspiração logo correram para culpar as atividades realizadas na ilha como se a doença de Lyme fosse uma arma biológica. Conforme o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos afirma, a doença de Lyme nunca foi um dos tópicos de pesquisa da ilha. Contudo, não passando de um mito. Em 1971, um artigo publicado no The New York Times descrevia a ilha como uma ilha do diabo para germes de doenças animais mais mortais conhecidas pelo homem. E essa descrição apenas tomou conta do imaginário popular, contribuindo para espalhar uma ideia alarmante da Ilha Plum. Em 2008, uma criatura misteriosa chamada de Monstro de Montauk apareceu em uma praia na região de Nova York. A criatura já estava morta quando foi encontrada, sendo considerada por muitos um exemplo genético vindo da Ilha Plum. Na época, o paleontólogo Darren Naish analisou a fotografia e afirmou se tratar apenas de um guaxinim, mas que, por ter ficado muito tempo submerso, acabou adquirindo um formato tão estranho. Ao contrário do que se possa imaginar, as atividades realizadas na ilha nunca foram secretas. John Verrico já disse em várias ocasiões que, na verdade, não fazemos nenhum trabalho confidencial. Nossos cientistas publicam relatórios sobre tudo o que fazemos. Você aí acredita na justificativa dos cientistas? Ou acha que há algo mais por trás dessa história? Bom, o que realmente sabe se existir é uma rigorosa proteção na ilha e em seus arredores, devido ao caráter do que é pesquisado. Há patrulhas ao redor da ilha, atentas 24 horas por dia, cujo objetivo é impedir que qualquer um se aproxime demais dela. Curiosos, caçadores de mistérios e até teóricos da conspiração já tentaram invadir a ilha no passado. Os prédios da ilha possuem câmaras de ar para impedir a fuga de vírus e bactérias, além de tanques de retenção para esterilizar as águas de banhos, os quais são obrigatórios aos funcionários antes que eles deixem a ilha ao final do dia. Apesar das medidas de segurança, isso não impediu que a ilha tivesse acidentes de laboratório. Na década de 50, sabia-se muito pouco sobre biocontenção. Os cientistas acreditavam que as grossas paredes de concreto da ilha, provenientes do Forte Terry, seriam suficientes para armazenar vírus e animais infectados. Em 1978, a febre aftosa escapou acidentalmente do laboratório. Contudo, ela nunca chegou a sair da ilha. O fato das instalações estarem em uma ilha sempre serviu como uma proteção extra ao local, com a barreira de água desempenhando um importante papel a conter a propagação da doença. Em 2004, outro vírus de febre aftosa se espalhou brevemente pela ilha, porém, novamente, eles foram capazes de contê-lo sem que o vírus apresentasse um perigo aos envolvidos. Atualmente, qualquer pesquisa realizada na Ilha Plum é feita em laboratórios novos e modernos, os quais apresentam um nível de contenção conhecido como BSL-3. A Ilha Plum abriga o único banco de vacinas contra a febre aftosa de toda a América do Norte. Vacinas essas que podem ser disponibilizadas caso algum dia a doença comece a se espalhar. Além disso, é comum que animais doentes que desenvolvam lesões suspeitas tenham seus tecidos enviados para a ilha, de modo que possam ser analisados pelos especialistas locais. O trabalho realizado na ilha é tão importante que, em 2008, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos prendeu um agente da Al-Qaeda, no Afeganistão, que tinha em mãos planos para atacar a Ilha Plum.
Apesar de todas as medidas de proteção e do cuidado extremo no local, na verdade, nem sempre as visitações foram proibidas. Por um período de tempo, durante alguns anos, as pessoas tinham permissão para visitar a Ilha Plum casualmente. Essas excursões aconteciam com cerca de 30 pessoas por vez, as quais podiam caminhar pelos jardins da ilha e conhecer suas instalações. Essas visitações ajudavam a desmistificar o local, pois uma vez lá, as pessoas podiam ver por si próprias que todas as histórias de conspiração não passavam disso, apenas histórias. No entanto, em 2018, as visitações foram interrompidas, o que contribuiu para que o mistério sobre o local retornasse. Em 2008, iniciou-se a intenção para que a ilha fosse vendida à iniciativa privada, sendo que essa ideia chegou a ser aprovada durante o governo de George W. Bush. A ideia era que, com o dinheiro da venda, o laboratório seria transferido para o Kansas, onde os estudos continuariam. Em 2013, Trump, ainda antes de ter se tornado presidente, manifestou interesse em ele próprio comprar a ilha, porém tal interesse nunca foi levado adiante. Mais tarde, quando não se tornou mais necessário utilizar os lucros da venda para financiar a mudança da empresa para o Kansas, senadores dos Estados Unidos argumentaram pela preservação da ilha. A grande preocupação era de que, durante décadas, a ilha esteve fora do alcance de grandes construções, se tornando um refúgio para animais e a vida selvagem. Diversos grupos ambientalistas entraram com ações judiciais, tentando impedir a vinda da ilha para o setor privado, tentando impedir que ela se tornasse apenas mais um condomínio de prédios em Nova York ou o local particular de algum bilionário. Em dezembro de 2020, o Congresso votou em um projeto de lei, o qual previa a utilização de 18,9 milhões de dólares para limpar a ilha e, em seguida, oferecê-la aos cuidados do Serviço de Pesca e Vida Selvagem. A senadora Kirsten Gillibrand, uma das responsáveis pela Lei de Preservação da Ilha Plum, diz que a Ilha Plum é um tesouro nacional, cujo habitat ecológico único, significado cultural e rica história devem ser preservados permanentemente. Atualmente, o plano é que a instalação seja transferida para o novo centro, o National Bio and Agro Defense Facility, chamado de NBAF, localizado no Kansas. O novo centro é mais moderno, com maiores níveis de biossegurança, além de também permitir a manipulação de febre aftosa em bovinos. Essa prática era proibida na Ilha Plum. Apesar das medidas de contenção, um dos principais argumentos contra a mudança é justamente quanto à perda da barreira natural que a ilha fornecia. Qualquer vazamento acidental, tal como os que já aconteceram no passado, não estaria protegido pela barreira das águas, podendo rapidamente se espalhar até populações de gado, principalmente no Kansas, conhecido como o coração da agroindústria dos Estados Unidos. Como já dito anteriormente, um surto de febre aftosa nos Estados Unidos poderia ocasionar bilhões de dólares em prejuízos. Atualmente, o novo centro em Kansas está equipado com um nível de biossegurança BSL-4, sendo este o mais alto nível que existe. Para o governo, tais avanços tecnológicos compensam a ausência da barreira aquática da Ilha Plum, garantindo segurança contra vazamentos. Por parte dos cientistas, ainda existe o medo, pois eles entendem que nenhum sistema de segurança é totalmente infalível, e a proximidade do centro com a indústria agropecuária dos Estados Unidos pode ser um erro fatal. Mas então, por que mudar? Apesar de todo o risco, as mudanças foram feitas justamente como uma atualização tecnológica e aumento da capacidade de biossegurança. Apesar de todas as reformas que recebeu desde 1954, a Ilha Plum não era capaz de atender aos padrões modernos de biossegurança, especialmente para trabalhar com vírus mais perigosos. Lá, por exemplo, era proibido estudar alguns vírus em animais vivos, ou seja, a decisão foi baseada mais em tecnologia do que em geografia. O governo dos Estados Unidos está apostando em um laboratório mais avançado tecnologicamente, localizado em terra firme, onde será possível realizar pesquisas muito mais avançadas do que as que eram realizadas na Ilha Plum, um passo importante para a ciência. Quanto à segurança do local, a esperança de que todos os protocolos rígidos sejam o suficiente para conter os riscos.
Com a mudança para o Kansas, o futuro da Ilha Plum ainda é incerto, mas o passado dela, esse sim, continuará alimentando mistérios por muito tempo.